voltamos com o Marcelo, da Abade, que vai falar para a gente sobre uma decisão que saiu recente sobre a fiança no aluguel não residencial. Qual o impacto disso, Marcelo? Por conta da garantia, não é isso? Exatamente, né? Foi muito bem lembrado, Cristiano. Recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão, né, julgando um recurso sobre efeito de repercussão geral, isso é muito importante, para quem não sabe o que é repercussão geral, quando o STF julga um recurso sobre esse efeito, ele acaba fazendo com que todos os tribunais tenham que aderir a essa decisão, como se fosse aí, muita gente chama de súmula vinculante, né? Sim. Então, todo mundo tem que aderir a essa decisão. E essa decisão, na verdade, veio dar tranquilidade ao setor das locações não residenciais, chamadas também de locações comerciais, porque até antes dessa decisão, através de uma decisão também que foi em final de 2019, da primeira turma do STF, passou a entender que o bem único do fiador nas locações não residenciais, ou seja, locações comerciais, não poderia ser penhorado, né? Isso causou uma revolução, né? Em razão das decisões que até então eram prevalentes. Então, foi uma novidade do STF, a eleição da primeira turma, e isso foi jogado para o pleno, né? Essa decisão foi foram de 5 ministros no final de 2019, e através de alguns recursos, então foi jogado para o pleno, ou seja, todos os 11 ministros tinham que julgar essa decisão. Demorou um pouco, né, por conta da pandemia, então, enfim, né? E aí também demorou um pouco para a composição do Supremo Tribunal Federal, 2 novos ministros chegaram em razão da aposentadoria de 2 ministros, enfim. Quando o Supremo conseguiu se reunir, agora, no mês passado, esse recurso foi julgado neste momento, e aí por 7-4, ou seja, um placar relativamente ainda apertado, Sim. O Supremo resgatou a decisão que até então era prevalente, entendendo que não há distinção entre locação residencial e não residencial, portanto, o fiador, né, ele poderá ter seu imóvel penhorado também nas locações não residenciais. Então, resgatou aí o equilíbrio do entendimento para as 2 locações e acabou, né, dando uma tranquilidade a esse setor que responde ainda à fiança por boa parte dos contratos. Tá. E veio justamente assim, numa hora que a gente ainda está nessa recuperação, né, principalmente, né, da economia, enfim. Então, Sim. Veio para dar vamos dizer assim, um fôlego, né? Acredito eu, não é isso? Sim, né? A gente sabe que a locação comercial é uma locação muito sensível, né, Cristiane? Ela mexe com a economia. Lógico, a locação residencial também é muito sensível, né? Mas nesse momento de pandemia, de resgate da economia, de resgate aí, talvez, das pessoas voltarem a acreditar, né, que podem empreender, você ter o seu contrato de locação inseguro, né, por não poder mais executar um fiador que até então era a tua garantia para que o inquilino cumprisse sua obrigação, realmente estava gerando uma insegurança muito grande. Então, essa decisão veio resgatar a segurança nessa espécie de locação no país. E aí, pegando esse gancho também, porque tem a ver também com o trabalho, muita gente está optando pelo trabalho híbrido também, vamos chegar na nossa assembleia eletrônica, né? E não virtual, como a gente falou tanto, né? Muito nesses últimos 2 anos. Isso agora está regulamentado, é isso? A Assembleia Eletrônica, não tem mais aquela coisa de correr o risco de ser anulada. Explica para a gente melhor, né? Porque essa Assembleia e esse modelo, acredito eu, facilita até bastante. De repente, aquela pessoa que às vezes está em outra, tem um imóvel numa cidade, mora em outra, às vezes não pode participar, às vezes não se sente confortável, também dá uma procuração. Isso acho que vai facilitar bastante, né, Marcelo? Com certeza. Você lembrou primeiro, né, simpatizou bem o nome, né, que foi escolhido na lei, que é a Lei 14.309, que alterou 2 artigos do Código Civil que tratam do condomínio, né? O artigo 1353 e o 1354. O 1354 criou aí a figura da Assembleia Eletrônica. E por que não virtual, né?
Ou seja, o legislador entendeu que o nome virtual é um nome, né, de uma coisa não tangível, né, que está no mundo virtual, né, que não tem tangibilidade, e eletrônica estaria um nome mais próximo a uma realidade de tecnologia, né, do que no mundo virtual, né? Então, a Assembleia Eletrônica foi o nome utilizado. E realmente a lei vem no muito bom momento, porque ela veio dar tranquilidade, né, nos condomínios que acabaram adotando, né, o uso da Assembleia Eletrônica, né, que cresceu muito com a pandemia, e muitos condomínios, principalmente pequenos, eles querem continuar adotando essa Assembleia para sempre, né? Só que a falta de uma regulamentação legislativa ou a ausência dessa Assembleia nas convenções de condomínio causava uma insegurança, né? E se alguém questionar, se alguém quiser arguir uma nulidade, né, já que não tem uma lei, isso estava gerando muita insegurança. Então, a lei veio num bom momento e agora está na legislação que, salvo disposição em contrário na convenção, é permitida a realização de assembleias eletrônicas. Então, só a convenção, Cristiane, que pode dizer não pode, né? Então, se a convenção for silente ou se a convenção nada disser, né, a Assembleia Eletrônica ela está válida no país a partir de então, tá? Com total segurança jurídica. E aí, vamos lá. Por exemplo, a gente sabe que às vezes, né, a internet pode cair, tem esses probleminhas assim. Como fica isso? Porque é possível também fazer a assembleia híbrida? Perfeito. Primeiro, né, você causou um ponto muito importante, né? Tem regiões, tem condomínios que não são providos, né, de uma rede boa, né, para sustentar uma assembleia. 2 pontos. Primeiro, se o problema acontecer na rede do condômino que está participando da assembleia, a lei é clara dizendo que isso não é problema do condomínio. Ou seja, se a rede do condômino, na sua residência, no seu trabalho, ou seja, o local onde ele estiver... Onde ele optou por participar, né? Participar, Cristiane, se a rede dele cair, né, tiver algum tipo de inconsistência, problema dele em não participar, né? A assembleia não será anulada por um problema na rede do condômino. Agora, se o problema acontecer na rede do condomínio, né, ou seja, que é o anfitrião, digamos assim, da Assembleia, né, aí a Assembleia terá que ser suspensa, né, a Assembleia vai ter que ser encerrada por um problema técnico da rede do condomínio. Então, a lei foi muito até sábia nesse sentido, de separar essas duas situações que podem acontecer. Então, é adequado que o condomínio que quer adotar a Assembleia Eletrônica esteja bem assessorado e bem servido de uma rede segura, né, que possa realmente sustentar a Assembleia até o final, seja através de uma autogestão ou através da empresa administradora, que por via das vezes assessora os condomínios nessas assembleias. É importante isso, né? E uma outra questão, por exemplo, em relação ao quórum, porque ela também abriu uma forma, vamos dizer assim, mais maleável para se discutir determinados assuntos que tem um quórum que nunca conseguia se atingir na Assembleia Presencial, é isso? Isso. Até de repente, falando, a gente acabou não comentando, você comentou, a Assembleia Híbrida, Cristiane, tem sido a Assembleia mais recomendável nesse momento de quebra de paradigma, né? Ótimo. Porque a Assembleia Híbrida, ela é a Assembleia que possibilita a presença física, né, e a presença eletrônica, né? Como a gente sabe que a gente tem um público que ainda não deu aquele salto para o mundo tecnológico, que ainda não deu um salto para o mundo eletrônico, esse público ele está acostumado às reuniões presenciais, ele precisa ser prestigiado sim, né? Ele não pode ficar alijado das assembleias, né? Então, nesse momento de quebra de paradigma, né, nesse momento de ultrapassagem de ponte, é ideal que a gente tente fazer, na maioria das vezes, a assembleia híbrida, né? Então, assembleia presencial, né, no local, e lá o ponto aberto para quem quiser entrar eletronicamente. É a mais recomendável nesse momento. E aí a legislação, além da assembleia eletrônica, ela criou também, ela regulamentou uma outra assembleia, que é lá do artigo 1353 do Código Civil, que é a assembleia de sessão permanente.
é uma assembleia que pode acontecer tanto eletronicamente ou presencialmente, ou seja, nas matérias que exijam quórums qualificados, como 2/3, para alterar uma convenção, né? Unanimidade para mudar a destinação da edificação, ou seja, dando exemplos, né? 2/3 para mudar uma área comum, né, de um condomínio, né? Alterar a fachada, etc. e tal. Caso o quórum não seja atingido, né, nessas deliberações que exigem um quórum qualificado, é possível suspender os trabalhos, né, e deixar que essa Assembleia prossiga numa outra data, prossiga num outro momento, até que se atinja o quórum qualificado. E aqueles votos já foram dados, já ficam consignados, vai ter uma ata parcial, e aí depois, né, no prosseguimento da Assembleia, os votos subsequentes vão ser somados aos votos que já foram consolidados. E aí, com isso, abre-se a possibilidade desse atingimento ao quórum qualificado nessas situações onde isso realmente é muito difícil. Outra novidade legislativa também muito bem-vinda, o mercado aprovou bastante, e a gente acha que essa Assembleia de Sessão Permanente vai ser muito utilizado nessas questões que exigem um quórum qualificado. Tá? O prazo para terminar a Assembleia de Sessão Permanente é de 90 dias, ou seja, da data da primeira Assembleia até o fechamento, quando tem 90 dias para resolver essa questão do quórum. Tá, e aí, por exemplo, assim, para a gente, na prática, vamos supor, hoje a gente teve uma Assembleia, vamos supor, para alteração de convenção, que é bastante difícil ter lá, são 2/3, não é isso? Aí não conseguimos hoje, aí o síndico tem um período com orientação da administradora a realizar uma próxima daqui a uma semana, porque ele tem que fazer toda a comunicação, seguir aquele trâmite, a cartinha registrada, se não me engano, é isso? Tem que chegar o e-mail também, não sei. Você poderia falar sobre isso? Assim, eu sei que você falou dos 90 dias. A partir, no caso, a gente deu o exemplo de hoje, se tivesse sido acontecendo hoje, mais 90 dias. E aí tudo tem que correr nesse período. Mas existe entre um e outro um prazo para que ele seja comunicado? Vamos tentar fazer uma esteira aqui bem didática, Cristiane, se você me permite. Admitamos que a gente esteja num prédio de 30 apartamentos, né? E aí a matéria, a alteração da convenção. 2/3, precisamos de 20 votos, né? Para a gente facilitar a nossa conta. Precisa de 20 votos para aprovar a alteração daquela convenção. Aí o síndico convoca uma assembleia para tal dia, só tem presentes ali 10 condôminos, né? Que até votam pela alteração da convenção, mas não atingiu o quórum. Faltam mais 10, né? Exatamente. Então, pode-se solicitar ao presidente da Assembleia que a Assembleia fique com sessão permanente. Aí todo mundo aprova que a Assembleia fique sessão permanente, e aí o síndico, ele determina, a Assembleia determinará que essa Assembleia terá um prosseguimento daqui a 15 dias. Pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25 dias. Aí o tempo que for confortável para as pessoas, ok? A lei não determina que tempo é esse, é o tempo que for confortável. Então, admitamos, é determinado que a 15 dias haverá o prosseguimento da Assembleia. Os condôminos, os 10 condôminos que já votaram, já estão ali convocados, tá, Cristiane? Não precisa convocar de novo aquelas pessoas que já votaram. Nós vamos convocar os outros, os ausentes, para o prosseguimento da Assembleia daqui a 15 dias, né? E aí, admitamos que a Assembleia abra com mais 5 condôminos que votam favoravelmente à aprovação da convenção. Então, nós temos 15 agora. Aí faltam os outros... Faltam mais 5, né? Então, eu posso determinar mais uma sessão, né? Então, eu posso determinar sessões subsequentes até 90 dias, tá? E o prazo dessas sessões, aí é a conveniência das pessoas, tá, Cristiane? Não, porque eu perguntei, desculpa te interromper, para justamente assim, como é uma decisão muito recente, né, uma lei, né, recente, é bom a gente esgotar, assim, para não ter dúvidas, né, do que pode ser feito ou não. E assim, seu exemplo foi realmente bem didático e bem explicativo, para não ter dúvida mesmo, que tem que respeitar a data limite, que são os 90 dias.
E isso é Perfeitamente. o importante. Dentro desses 90 dias, eu vou, né, fazendo várias sessões, né, até que eu, né, me sinta confortável realmente em ter esse prazo atingido. E não, Marcelo, se não conseguir nos 90 dias, paciência. Então, essa convenção não será alterada, né, nesse exemplo que a gente trouxe. Até uma próxima. Até depois. Então, uma próxima. Porque nessa não foi. Mas assim, é bom Mas não vai poder ficar contando o quórum, né? É importante, até uma próxima, só para ficar bem enfatizado, aqueles quórums ali já era, vai ter que começar tudo do zero. Do zero, exatamente. Isso, começa tudo do zero, né? Tudo do zero. Porque, assim, geralmente a convenção é uma coisa mais crítica de se mudar mesmo, por isso que a gente trouxe. Mas também tem outros temas que necessitam também desse quórum, né? É qualificado que fala, né? Isso, quórum qualificado, isso. Tá. Né? Aí, pegando carona, que assim, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas queria aproveitar também as máscaras, que na cidade do Rio não precisamos mais usar, mas nos condomínios, tá tranquilo ou já está gerando alguma certa polêmica de repente o síndico falar que naquele espaço que é mais fechado, um salão de festas que não tem, né, ventilação ou não é ao ar livre, ou não, tá todo mundo respeitando, tá tudo certinho? A gente já vive ainda um mundo um pouco polarizado, né, Cristiane? A pandemia, ela enfatizou essa polarização, né? Daquelas pessoas que ainda têm receio, né, que têm ainda seus temores com relação à contaminação, e aqueles que já estão mais liberados, né, entendendo que a pandemia já está mais rarefeita e que o momento é de virar a página e começar a vida nova, a vida comum, né? Sim. A gente tem que respeitar esses dois públicos, evidentemente. Os dois merecem respeito, né? Claro. Mas agora a legislação, de forma pública, como você falou aqui, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro também, na verdade, liberou, né, o uso de máscaras em via pública, né? Então não é mais necessário em via pública nem em ambiente fechado. Primeiro foi na via pública e agora no ambiente fechado também não é mais exigido o uso da máscara facial. Por conta disso, entendemos que o síndico, por sua decisão monocrática, pelo próprio síndico, não tem o poder de exigir o uso de máscara por parte dos seus moradores no trânsito das áreas comuns. Tá? Então, não há como síndico, por decisão própria, pessoal, exigir isso. Né? Ele não tem esse poder discricionário nesse momento. O máximo que ele vai poder levar é para uma assembleia, se a Assembleia, né, vai entender que nas áreas comuns, no salão de festas, no uso de um ambiente fechado, né, uma academia, né, do condomínio, será necessário o uso da máscara e a decisão caberá à Assembleia. Aí, neste momento, né, tem algumas polêmicas que seria interessante a gente aqui pincelar rapidamente para o público que nos ouve. Né? Há quem entenda que a Assembleia tem competência para exigir o uso de máscara, e há quem entenda que nem a Assembleia tem competência, porque vai estar mexendo com o direito personalíssimo da pessoa usar, né, um elemento que na sociedade não é exigido. Tá? Eu diria que, majoritariamente, talvez a maioria dos doutrinadores entende pela segunda linha, que nem a Assembleia teria esse poder, que se estaria mexendo com uma posição pessoal, né, da pessoa de não querer usar máscara, né, uma vez que na sociedade civil não há essa exigência. Tá? Isso tem sido realmente a tendência do entendimento majoritário. Tá? Eu quis trazer aqui, porque assim, eu tenho observado que assim, boa parte dos comércios, não estou falando de condomínio, mas eu trouxe para a gente esclarecer, eu tenho observado que os profissionais, né, os funcionários, colaboradores, têm usado máscara, né? E assim, não é um ou outro, parece que a maioria, quer dizer, todos estão utilizando. E nós, clientes, consumidores, né, aí fica o facultativo. Tem gente que está sem máscara, tem outro que você vê entrando no estabelecimento com. Aí, como o condomínio, a gente sabe que tem condomínios que tem até restaurantes também, né, que a renda acaba sendo revertida também, boa parte para o condomínio, que aluga, né, os grandes condomínios. Aí eu resolvi trazer essa questão, mas você explicou, acho que também conseguimos entender dessa forma, né, que tem que realmente seguir o que está pré-determinado. E se ele quiser mudar, desculpa, não sei se eu usei o termo certo, seria mediante a uma assembleia. Mas você tocou num outro ponto muito interessante, Cristiane. A gente tocou aqui
nessa primeira fala sobre a exigência aos moradores, aos condôminos. Isso. Mas e aí? E com relação aos empregados do condomínio, né? O síndico poderia exigir, porque aí é uma relação trabalhista, um pouco diferente, como você falou. Hoje a gente entra em alguns estabelecimentos que os empregados estão lá com máscara. Nós, consumidores, estamos sem máscaras, mas os empregados estão com máscara. Talvez seja uma exigência do estabelecimento que o empregado continue usando máscara. Aí, neste momento, existem vozes que entendem que o empregador pode exigir, que é como se fosse um equipamento de proteção individual, né? Como se fosse a exigência do uso de um capacete, como se fosse a exigência de uso de uma luva, de uma bota. Então, o empregador exigindo o uso da máscara. Aí, talvez, essa exigência para os empregados seja uma exigência lícita, e aí o empregado deverá cumprir, né, essa exigência do empregador. Então, é diferente um pouquinho da exigência para o morador, para o condômino, né? Um pouquinho diferente, é bom você ter tocado nesse assunto. Porque aí também fica como também para a posição do síndico em relação ao morador e também em relação ao trabalhador do condomínio, funcionário do condomínio. Isso também pode ser facultativo ou não? Uhum. Aí, né, como eu falei, né, existem vozes que entendem que se for uma determinação do empregador, o empregado tem que utilizar, né? Porque aí vira como se fosse um equipamento de proteção individual. Né? Se o empregador exigir, fazendo essa mesma analogia, que o empregado use uma luva, ele tem que usar, né? É uma exigência do empregado. Eu só quero que você mexa com lixo com luva, né? Ele tem que usar, né? Então, se eu quero que você se proteja no ambiente fechado com uma máscara facial, talvez o entendimento, né, seja na linha de que o empregador teria essa prerrogativa de exigir do empregado, né? Como se fosse um EPI. Tá? E aí, para fechar, você pode falar rapidamente sobre essa lei dos animais, essa responsabilidade para o síndico, porque o síndico cada vez mais tem mais atribuições para que ele possa gerir, ainda bem que tem as administradoras para também dar esse amparo, porque senão fica difícil. Pois é. Então surgiu uma lei municipal, Rio de Janeiro, que trata da denúncia aos maus tratos dos animais, né? Imputando aí a coletividade, sobretudo ao síndico do condomínio, o dever jurídico de denunciar eventuais maus tratos, né, a animais domésticos, né? É uma lei, como você falou, que acaba, né, inserindo mais uma grande responsabilidade ao gestor condominial, porque, né, e aí a gente fica sempre com uma relação muito subjetiva, né, de como a gente vai identificar que um animal está sendo maltratado, né? Então, é importante que o síndico tenha essa consciência e até espalhar isso nos seus condomínios, ou seja, com cartilhas orientativas, né, que possam, olha, o animal não fique sozinho quando o dono estiver viajando, estiver muito ausente, né, não deixe a porta aberta para o animal escapulir, de repente se contundir, se machucar, né, ser atropelado, enfim. Essas cartilhas de orientações, elas são muito importantes serem feitas para a gente cada vez mais ampliar o leque aí de orientação aos condôminos e não deixar que o condomínio possa ser, de alguma forma, incomodado, né, sob a pecha de que negligenciou, né, no cumprimento da lei de evitar maus tratos em animais. Então, nasce aí mais uma responsabilidade importante para o gestor condominial. Pois é, e aí, assim, é importante essa relação entre o síndico, né, o subsíndico, toda a equipe com a administradora, ou, enfim, o síndico profissional, ou com a própria ABAD, né, ter essa interlocução com vocês para estarem sempre antenados, porque sempre tem uma coisinha. Olha quanta coisa a gente abordou, a gente chegou ao final, assim, teria mais uma gama de coisas para falar, mas que você possa voltar mais vezes, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cristiane, sempre um prazer. Esses minutos com você são sempre muito prazerosos, né? Você é sempre muito antenada, né? Ou seja, o mercado imobiliário deve muito a você, a ter o esforço de trazer e transmitir informações ao público que te assiste. Então, parabéns, eu estou aqui sempre à sua disposição. E eu agradeço mais uma vez, que você possa voltar mais vezes. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!